Olá, gente, tudo bem? Vamos então para o nosso quarto dia, onde a gente vai ler Gênesis 4. E hoje nós vamos contar a história de Caim e Abel. Mas para isso, eu quero que vocês coloquem o óculos de tudo que a gente falou antes. Moisés estava discipulando a nação de Israel, contou a história desse Deus bom, maravilhoso, soberano, que fez esse jardim e colocou Adão como representante, guardião do jardim, e a história trágica da queda. O homem ele foi expulso do jardim porque ele desobedeceu a Deus. Deus foi muito sério em dizer que o dia que ele comesse da árvore do bem e do mal, ele ia morrer. E ele houve uma distorção ali, ele pecou, ele desobedeceu e por causa disso a maldade entrou no mundo. Para proteger essa árvore do bem da vida, Deus colocou o homem para fora, mas apesar do homem ter desobedecido, Deus continua bom, Deus continua misericordioso e o próprio Deus, por causa do pecado do homem, matou o primeiro animal para vestir com pele, simbolizando esse cordeiro, esse animal imolado por causa dos nossos pecados, mas mais do que isso, ele prometeu que um descendente da mulher viria e acabaria, esmagaria esse jeito de pensar, esmagaria a cabeça da serpente, por mais que ela ferisse o calcanhar. E a gente começa o relato com Adão e Eva extremamente esperançosos com essa promessa de Deus. Então, bora lá começar. Adão teve relações sexuais com Eva e ela engravidou e deu à luz a Caim. Imagina, gente, você esperando um descendente que vai dar fim ao seu sofrimento. E aí, de repente, você engravida e dessa gravidez vem um filho. E ela olha para esse filho e fala: graças a Deus, Senhor. Com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem. Então, é bem da nossa cabeça querer fazer e colocar ali algo que Deus não disse. Deus disse que ia ter um descendente, mas Deus não disse que ia ser o primeiro descendente. Mas toda a expectativa estava em cima desse primeiro filho, que nasceu homem, como Deus tinha falado, e para essa restauração. Nós não conseguimos, né? Os pensamentos de Deus é muito mais alto que o nosso. E ele disse que ela voltou a dar luz, mas desta vez ela teve foi o Abel, o irmão de Caim. Então Caim é o personagem principal. Abel é só o irmão de Caim. Durante toda a trajetória do Antigo Testamento, vai vir a luta das sementes. A gente vai ter o narrador colocando duas sementes, a semente do maligno, esse pensamento maligno e a semente de Deus. E aí vai vendo um duelo desse, e a gente naquela expectativa, daquela ansiedade para Jesus vir. Então, o Satanás estava o tempo todo tentando impedir que esse descendente chegasse. Abel, ele tornou pastor de ovelhas e Caim, ele cultivou, né, a terra, ele continuou o trabalho do pai, ele continuou agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto, vou colocar em azul. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim foi lá, pegou o fruto e deu ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Deixa eu colocar aqui para a gente colocar. Então, Caim trouxe os frutos e Abel, por sua vez, foi lá e pegou a melhor parte das primeiras crias do seu rebanho e o Senhor aceitou de bom grado a oferta de Abel. Então o Senhor foi lá e aceitou de bom grado Abel e sua oferta. Mas a gente vai colocar aqui em vermelho, mas não aceitou a oferta de Caim. Esse texto, a gente pode tirar várias conclusões. A primeira conclusão, né? Deus é misericordioso em aceitar a oferta de Abel. Nós havíamos pecados. Todos os nossos atos de justiça são como panos de imundície para Deus. Tudo que a gente faz, por mais que seja a parte gorda, sabe, da ovelha, e
jamais, até a ovelha é de Deus, gente. A gente jamais poderia fazer um sacrifício agradável ao Senhor, que é santo e puro, nós estamos impuros. Então, é importante entender que Deus que decide do que ele se agrada ou não. E não tem a ver com nós, não tem a ver com o Abel, tem a ver com o que Deus decide. Então, Deus é soberano nessa história. E ele tem um direito, ele podia não ter aceitado nenhum, ele ainda aceita as ofertas de Abel. Segunda coisa, e isso a gente sempre fica tentando explicar. Não, um fez o melhor, o outro fez o pior. A gente fica tentando explicar por que Deus, qual é a reação do homem que leva a Deus a aceitar ou não. E isso é uma forma de ver humana, entendeu? Como se o humano estivesse liderando. Então, é importante dizer que é Deus quem decide, de acordo com o julgar dele. Só que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a gente tem na Bíblia, em 1 João 3,12, João falando que Caim era filho de maligno e ele assassinou Abel porque as obras de Abel eram boas e a dele era má. Então a Bíblia deixa claro que de alguma forma as obras de Abel eram boas e a de Caim não. E quando eu olho essa história, quando eu olho esse contexto, a impressão que eu tenho é que Caim, ele cresceu em vanglória, ele cresceu acreditando que ele era o descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. E ele fazia o que o papel dele precisava fazer. Então ele foi lá e levou uma oferta de fruto ao Senhor porque ele precisava levar, porque ele era aquela expectativa dos pais. Existe muita diferença entre vanglória. Vanglória, gente, é esse jeito de pensar onde parece que a gente tem algum poder, parece que a gente é alguma coisa. E essa vanglória, ela é vã. E existe a glória, a verdadeira glória de Deus, que é essa glória maravilhosa, que é você entender que Deus é bom e que Ele está sendo generoso, te aceitando ou não te aceitando, que Ele prometeu restauração e não há nada que você possa fazer para agradecer isso que Ele deu livremente, por isso que é de graça, por isso que a gente fala que uma das coisas é só graça, né? É só por graça que Ele ainda está tendo um relacionamento com essa família. Então é como se o Caim estivesse levando uma oferta do Senhor, porque ele precisava, ele acreditava que ele era esse descendente, ele tinha essa glória vã, porque ele era o primeiro, né? Ele era o que a pessoa falou, graças a Deus, Deus me deu um descendente homem. Já Abel não era o descendente, ele não tinha essa expectativa. Ele levou as primeiras partes gordas da cria do rebanho, porque Deus é Deus. Independente não tinha a ver com ele, porque Deus precisava ser cultuado, porque Deus precisava ser. Não tem a ver com o que Abel é, tem a ver a resposta dele ao entender quem Deus é. E aí, o que acontece? A gente vai lá e vê o quê? Vê que Deus aceitou de bom grado a oferta de Abel, mas a de Caim não aceitou. Porque Deus quer esse coração. Deus quer esse coração, não de comparação, não é eu sou melhor que meu irmão. Nossa, Deus aceitou do meu irmão e eu não vou matar ele. Esse é o pensamento da serpente. Esse é o pensamento, o filho da maldade é o filho onde eu só preciso ser melhor que meu irmão. Nossa, eu pelo menos não fofoco igual fulano. Não, ruim eu não sou, porque eu pelo menos não estou em prostituição. A gente deve se arrepender se a nossa comparação for com as outras pessoas. Não tem a ver de quem é melhor que ninguém, tem a ver que nós, por melhor que a gente seja em relação ao nosso irmão, não parecemos com Cristo. Nós não conseguimos ter a humildade dele, a mansidão dele. E a única resposta que a gente tem que ter é arrependimento. Arrependimento e abrir nossos olhos para a glória desse Deus. Não tem a ver com quem eu sou, nem com quem meu irmão é. Essa história tem a ver com Deus. E quando Caim viu
que a oferta de Abel, que era só o irmão dele, foi aceita e a dele não, Caim enfureceu seu rosto e se transtornou. Quando ele percebeu que talvez ele não era esse descendente prometido, que não tinha a ver com ele, que talvez não era isso que Deus queria dele, ele se enfureceu o rosto e transtornou. Porque quem quer Deus para não aceitar a oferta dele? E o Senhor, na sua misericórdia, ele foi atrás de Caim. E ele conversa com Caim e ele fala: por que você está furioso? Por que que você se transtornou o rosto? É quase se fosse assim, você realmente acredita que eu sou obrigado a aceitar o que você tem para me oferecer? Você realmente acredita que dependendo o que eu sou obrigado a aceitar qualquer sacrifício? E ele fala: se você fizer o bem, não será aceito? Caso você realmente queira me agradar, se você fizer o bem, se você fizer esse sacrifício de coração, se você quiser entender quem eu sou, não será aceito? Mas saiba, mas se você não fizer, saiba que o pecado. Deixa eu pegar aqui. Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Depois do pecado, gente, dentro do nosso coração existe maldade. Toda maldade que você vê no mundo começa dentro do coração. Tem um livro do John Owen que é maravilhoso, chama Triunfo sobre a Tentação. Nesse livro, ele mostra que dentro da raiz, a raiz de todo pecado está no coração. E que a gente deve, através do Espírito Santo, mortificá-lo, tentar enfraquecê-lo. Eu tenho uma firme convicção que em cada pecado cometido nesse mundo, Deus está pessoalmente. Deus está pessoalmente conversando. Deus é pessoal para cada pecado. Deus vai lá no coração de cada um e fala: não assista. Deus vai ali e fala: domina. Deus dá um jeito de avisar. É como se dentro do nosso coração, pessoalmente, Deus falasse: luta contra o pecado. Mas sem o Espírito Santo, gente, é impossível. O homem sem o Espírito Santo, ele só migra de pecado em pecado. Então, a gente vê que Caim chama o seu irmão Abel: vamos para o campo. Você vê que Abel vai, né? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. A gente tem aqui a primeira de uma longa lista de assassinato inocente. Gente, cada sangue inocente que caiu nessa terra está clamando justiça, 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 justiça. Quem acha que Deus é bom e que não vai julgar ninguém, nunca leu a Bíblia, nunca viu o dilúvio, nunca viu o que ele fez em Sodoma. Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele é justo. E tem sangue demais nesse planeta gritando justiça, justiça, justiça. Mas graças a Deus, gente, tem um sangue inocente que caiu nessa terra. E que em vez de clamar justiça, clama misericórdia, 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 que é Cristo. E que quem entrar debaixo desse sangue será limpo, será purificado. Então, todo o sangue de inocente clama no chão. E o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E você vai ver um prenúncio de toda a maldade, de como isso aí vai deteriorar, de como o pecado vai profundo, porque nesse exato momento já caiu toda a reverência de Caim. Caim não quis se modificar em nada, Caim não se arrependeu em nada, e aí ele começa a uma resposta extremamente ofensiva. Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Agora o problema dele já é com Deus. Disse o Senhor:
o que foi que você fez. Escute, do sangue da terra, o seu irmão está clamando. Justiça, justiça. Agora é amaldiçoado você pela terra. Vou colocar em roxo. Que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. É tão engraçado, né? Quando a gente fala aqui, Gênesis deixa claro que a morte, ela contamina a terra, ela destrói a terra, ela estraga a terra. Às vezes, a gente quer entender só a parte visível, sabe? Às vezes a gente quer entender só, e é o que eu falo, nosso olho, nosso aparelho, nosso corpo não é capaz de decodificar tudo. Então, a gente enxerga pouco, a gente ouve pouco perto de todas as escalas de sons e de luzes visíveis. Mas a gente acha que as coisas que acontecem é só o que a gente faz, né? Tem impacto concreto. E a gente não tem ideia do quanto cada morte, cada assassinato, cada maldade, cada estupro, ele acaba contaminando a terra e a natureza. Às vezes a gente não entende o tufão, os terremotos, as coisas, mas é muita maldade. O ser humano, ele foi deteriorando cada vez mais. E aí uma das coisas que Deus fala é: quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E disse Caim: meu castigo é maior do que eu posso suportar. E fico pensando que você encontra muita gente assim, graças a Deus, Senhor, não endureça nosso coração, amoleça. É uma oração que a gente tem que fazer todos os dias. Porque sabe o que acontece? Caim assassinou um irmão. Caim está brigado com Deus. E Caim, em vez de se arrepender e clamar por misericórdia, ele só está preocupado com as consequências dos seus atos. Hora nenhuma ele está arrependido pelo irmão, ele está arrependido por nada, ele só não consegue lidar com o tamanho da consequência dos atos que ele faz. Quantas vezes a gente percebe que a pessoa não rouba porque ela tem medo de ir para prisão, a pessoa não trai porque ela tem medo de perder o casamento, a pessoa ela só está preocupada com a consequência. E Deus quer o quebrantado. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os que estão quebrantados. Bem-aventurados são os que entendem verdadeiramente, tá certo? O impacto de cada pecado ao longo do dia. Cada um de nós não se parece com Cristo em vários momentos. A gente não tem a paciência que a gente deveria ter, a gente não tem a humildade que a gente deveria ter, a gente não tem a mansidão que a gente deveria ter. E o nosso pedido é realmente de arrependimento. E não medo da consequência, né? Ah, eu gritei com fulano ficou chateado. Não. É um arrependimento de eu não quero gritar. Então Caim foi lá e se preocupou mais com o castigo, com as consequências. E Deus, na sua misericórdia, gente, porque Deus é misericórdia, ele falou assim: ó, é mais que hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer um que me encontrar pode me matar. Também isso é engraçado, né? A gente vê essas pessoas que vão para o caminho do mal, elas vão lá, matar alguém, foge para cá, que não aguenta o temperamento, vai para lá. Uma vida distante de Deus é uma vida. Quantas pessoas hoje vivem essa vida de fugitivo errante por escolhas e consequências de atos, né? Mas o Senhor lhe respondeu: olha a misericórdia do Senhor. Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes vingança. E o Senhor colocou um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e matasse. Então, não se fala qual sinal foi esse, mas mostra que, apesar de Caim ser quem é, apesar de Caim ter assassinado o irmão, apesar de Caim estar cheio de vanglória, achando que ia ser alguém e quando percebeu que não era, se revoltou com Deus, apesar de Caim não ter se arrependido, Deus ainda, assim, preocupa com Caim.
Deus podia ter o tornado infértil, mas não. Ele continua a poder, sabe, reproduzir, e ele continua a tendo o sol nascendo sobre ele. Então Deus é esse Deus que mantém o sol sobre justos e injustos, que mantém a chuva, que provém o alimento. Ele, Caim sendo pecador, não muda quem Deus é. Deus, em sua essência, graças a Deus, é infinitamente puro. E nós temos que exaltar e cair de joelhos sobre como Deus se mostra aqui. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver em terra de Nod. E se afastou-se da presença do Senhor, gente, esse afastou-se aqui, ele é da mesma raiz de vagou, é como se fosse essa parte de fugitivo errante. Então, a gente, longe de Deus, a gente só vaga nesse mundo. E a gente tem Moisés contando agora como é que é essa descendência de Caim. Então aconteceu essa história terrível, onde Caim achou que ia ser algo, não era, ele se revoltou pelo irmão ser bom, ele matou o irmão, não se arrependeu e resolveu viver uma vida longe de Deus. E agora o Moisés vai mostrar o que vira essa vida depois longe de Deus. Ele vai contando que Caim teve relações com sua mulher. Ela engravidou e deu luz a Enoque. Eu quero que vocês... 7 na Bíblia significa o número da plenitude, da completude. Moisés está querendo mostrar o que é uma vida sem Deus. E ele vai mostrando a genealogia de Caim até o número 7, que é o ápice dessa completude. Então a gente vai ter lá Adão, Caim, e aí aqui a gente tem Enoque. Enoque é o terceiro filho da genealogia a partir de Adão, que vai vir pela semente da maldade, pela semente da serpente. Então a gente tem o Enoque, que é o terceiro. Deixa eu ver aqui se eu coloco para vocês. Enquanto o programa não responde, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Enoque, a gente vai ter 2 Enoques na Bíblia, né? Enoque na semente de Caim e o Enoque na semente de Sete, que vocês vão ver mais para frente, que é onde continua essa briga da serpente. Enoque, o nome, significa disciplinado, dedicado, aquela pessoa que é extremamente dedicada a algo. Então, é importante entender que dedicação e disciplina por conta própria não vai dizer nada. Às vezes a gente acha que domínio próprio é o que resolve. Hitler tinha muito domínio próprio e matou um monte de judeus. Então, ser disciplinado e ser dedicado faz você conseguir trilhar o caminho que você acha certo. Mas se dentro de você o que você chama de luz for trevas, coitado de você. Então, assim, às vezes eu sou dedicada, mas eu acho que o que vai me deixar feliz é ser bonita. Eu viro musa fitness. Às vezes perdida, frustrada, vai fazendo um monte de plástica, mas eu sou dedicado. Então, o Enoque mostra essa dedicação. O que é a dedicação longe de Deus e o que é a dedicação perto de Deus. Então, esse Enoque, ele quis mostrar a dedicação longe de Deus. E ele vai mostrar aqui pra gente o terceiro. Vou escrever aqui, vocês vão entender o que é. O Enoque perto de Deus, nós vamos ver através da linhagem de Sete, que é a coisa mais linda do mundo. Ele andou com Deus, ele dedicou a vida dele a Deus. E aí vocês vão ver a diferença, que é você ser disciplinado no caminho certo. Então, enquanto o texto continua aqui, então a gente vai pensar assim, ó, eu tive Adão, eu tive Caim, eu tive Enoque, depois Caim fundou uma cidade no qual deu a seu filho Enoque. Então, Enoque é o terceiro. Aí, depois de Enoque, nasceu Irade. Irade é o quarto. Depois gerou Meujael. Meujael é o quinto. Mejael gerou Metusael. Metusael é o sexto. E, por fim, o sétimo filho foi Lameque. Se você tiver a Bíblia, coloca aí
o Caim o número 2, Enoque o número 3, coloca em cima de Irade o número 4, em cima de Mejuel o número 5, em cima de Metusael o número 6, para a gente começar agora a falar sobre Sete, a plenitude da maldade. Esse Sete que Moisés está tentando mostrar aí. Hoje o PDF deu trabalho, meu povo. Mas nós vamos conseguir, não vamos desistir. A gente vai baixar aqui. Coloque em 2 vezes. Só vai passar essa parte para frente. Vai arrastando um pouco para frente para a gente. Agora a gente está aqui em Lameque. Se vocês forem ver, essa plenitude em relação à maldade no homem, a gente já começa com Lameque tomando 2 mulheres. O pessoal fala que a Bíblia faz propaganda de poligamia, só se for propaganda negativa, porque sempre dá muito ruim. Então, Deus instituiu um casamento, um homem com uma auxiliadora idônea, e aquilo criar os filhos para honra e glória. E Lameque já veio aqui e já foi o primeiro homem a se casar com 2 mulheres. Ele já foi fazendo poligamia. Uma chamava Ada e outra Zilá. Ada deu luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. E Zilá também deu luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Namá. O que acontece? Vamos aqui comigo. É engraçado que Deus continua sendo bom. Ainda dava dons aos homens, mesmo em relação à maldade. A gente vê hoje em dia, o homem pode não ter Deus, sabe? Não acreditar em Deus, mas ele ainda é capaz de esbanjar a graça comum. Ele ainda é capaz de ser bom profissional, ele ainda é capaz de fazer o bem, ele ainda é capaz de fazer coisas que representam a Deus, que é o que a gente chama de graça comum. Então a gente tem essa graça comum que é dada para todos. E esses homens, eles ainda tinham dons, eles ainda tinham criatividade, eles eram conhecidos como sábios diante do dilúvio. Então eles foram os que fizeram tendas, rebanhos, eles tocavam harpa, flauta, ferramentas de bronze e ferro. Veio tudo de Caim. Apesar de Caim estar andando longe de Deus, mas é engraçado é que essas coisas podiam ser usadas para o bem. Isso que eles faziam podiam ser usado para tudo que existe de melhor no mundo, mas foi usado para violência. Então você vê aqui que eles continuam representando Deus, eles continuam fazendo ferramentas, eles continuam fazendo, mas em vez de ser para ser louvores, em vez de ser ferramentas para fazer o bem, a gente vai ter ali Lameque no auge da maldade, dizendo ali para as mulheres dele: Hades e Lá, ouça-me, mulheres de Lameque, escutem minha palavra. E ele se orgulha de: eu matei um homem porque me feriu. Então, eu faço tudo em dobro. A pessoa me fere, eu já mato. Eu matei um menino, nem era homem mesmo. Foi degradando porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Então é como se ele falasse: eu sou mais forte. Se alguém me faz uma coisa, eu faço 1000 vezes pior. Se a pessoa é vingada 7 vezes porque matou um, eu vou ser 77. Esse 77, 7 é a plenitude. Então é como se fosse assim, infinitamente. Lameque será 77. É como se fosse um número que representasse quantidade sem limite. Só que é tão engraçada a Bíblia, por isso que eu falo que ela é a palavra de Deus. Veio Cristo, veio Jesus,
pagou nossos pecados. E enquanto Lameque, que é o ápice dessa criação da raiz, que esse ápice de falar o mais forte é quem mantém todos na garra e quem é mais violento, vem Cristo e diz que 77 é o número de vezes que a gente tem que perdoar. Vem Cristo e fala, não é 7 vezes, é 77 vezes. Olha que lindo, gente! E no auge dessa história, o Gênesis 4 termina com o nascimento de Sete. Gente, é Moisés falando, tá vendo a maldade? Ela pode ficar pior, e pior, e pior, e pior, e vanglória do homem, esse pecado, ele quando domina e você deixa ser dominado, ele é capaz de ferir a pessoa por um simples olhar errado. Mas no meio dessa maldade, Deus continua sendo bom. Quando a gente vivia já sem esperança, quando a Caim tinha matado o irmão Abel, porque Abel era bom, e Caim tinha disseminado a maldade, e você pensasse, não tem jeito, vem Deus e entrega para Adão e Eva um outro filho, que é Sete. Sete é o número da plenitude. E Eva fala, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que o Caim matou. Ah, gente, Deus vai lá e restaura essa história da semente, mostrando que Ele que é soberano. E a Sete teve um filho que chamou de Eno. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Agora sim, a gente vai ser contado uma história de uma genealogia que vai orar, que vai invocar o nome do Senhor, que vai glorificar o Senhor, que vai ser portador dessa semente, que é Cristo. Oh Senhor maravilhoso, muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada pelo esse relato. A minha oração é que essa história esteja entrando dentro do seu coração e que você esteja junto comigo, empolgadíssimo de entender o que Deus se revela pra gente. É maravilhoso. Às vezes eu tô lendo, tô estudando, Deus fala tanta coisa, eu não consigo transmitir a beleza disso, mas eu sei que você vai pegar essa Bíblia, você vai conversar com Deus e Deus vai tocar seu coração. É o próprio Espírito Santo que vai conduzir a gente em toda a verdade. Senhor Deus, muito obrigada pela sua palavra, pois ela purifica, ela modifica, é ela que abre nossos olhos para quem tu és. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é separado de todo mal, como o Senhor é soberano. Apesar do homem ser o que é, o Senhor se revela bom, o Senhor se revela sábio. Senhor, nos guie, nos dê vontade de ler a Bíblia, nos dê vontade de continuar com a sua palavra dia após dia. Ó, se você gostou, comenta aí embaixo, fala o que você achou do vídeo, me diz aí se coisas que você sabe dessa passagem que eu não sei para eu aprender com você, coisas que talvez eu falei que você viu diferente em algum lugar para também eu aprender. Aqui é um estudo bíblico, nós estamos juntos crescendo em conhecimento desse nosso Deus maravilhoso. Fiquem com Deus, até amanhã.